Fala, meus discípulos. Vocês estão bom? Então tá bom. Vamos fazer a resolução desse exercício 4 aqui. Ele fala o seguinte, tá? Então, vai dar algumas informações aqui pra gente no texto e eu já vou marcar essas informações quando possível aqui na minha figura, porque tem uma figura aqui. Assim a gente vai ganhando tempo, ok? Então vamos lá. Então, no exercício ele fala: a área do quadrado ABCD, que é esse quadrado que aparece aqui para gente, tá? Então, esse quadrado aqui, ABCD, a área dele mede uma unidade, tá? Uma unidade qualquer, tá? Então, daqui eu já tenho algumas informações. Se a área desse quadrado inteiro aqui, então do quadrado inteiro, tá? Então, toda essa região aqui interna aqui do quadrado, se tudo isso mede 1, então eu posso dizer que os lados desse quadrado também mede 1, tá? Porque, afinal, raiz quadrada de 1 é 1. Então, os quatro lados desse quadrado aqui medem 1. Então, eu vou colocar só nesses dois lados aqui, porque é o que representa, tá? Então, os lados desse quadrado têm o valor 1 por causa da informação da área aqui. Beleza? Seguindo, nos lados B, C e C, D, então, no lado PC e C e DC, tomam-se respectivamente os pontos M e N, de modo que a reta MN seja paralela à reta de suporte de BD. Ou seja, essa linha aqui e essa linha aqui são duas linhas paralelas se comparado uma com a outra. Então, são linhas paralelas. Ok. E sabe-se que MC, tá? Então, a outra informação aqui que a gente sabe é que MC, ou seja, essa medida aqui, é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Raiz quadrada de 3 sobre 3. Beleza? Então, todas essas informações que eu marquei aqui na minha figura são as informações que tem direto no texto, tá? Ou que a gente consegue concluir rapidamente fazendo uma leitura aqui do texto, tá? Então, os lados desse quadrado mede 1, porque a área dele mede 1, ok? Então, raiz quadrada de 1 é 1. Ah, essas duas linhas internas aqui são linhas paralelas, que também está escrito ali no texto, tá? E ele fala que esse pedacinho aqui, de M até C, mede raiz quadrada de 3 sobre 3. Beleza? Beleza. Então, vamos ver o que que ele pede aqui. No exercício A, ele pede para a gente justificar, tá, a seguinte afirmação: que o triângulo CBD, então o triângulo, deixa eu marcar aqui só para a gente visualizar. O triângulo CBD, então esse triângulo aqui, e o triângulo CMN e esse triângulo aqui CMN, ó, que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Então, ele quer que a gente prove, mostre que esses dois triângulos aqui, esse petitico aqui e esse triângulo grandão aqui, ele quer que a gente mostre que eles são semelhantes, tá? Porque ele afirmou aqui no exercício A que eles são semelhantes. Então, o triângulo CBD e CMN são semelhantes. Então, ele quer que a gente mostre por que a gente pode afirmar isso. Beleza? Então, ó, como que eu vou fazer essa afirmação, tá? Se você lembrar lá no enunciado principal, a gente sabe que o segmento BD é paralelo, o segmento BD, ele é paralelo ao segmento MN, tá? Então, essas duas linhas internas aqui são segmentos paralelos, tá? Então, eu tenho duas retas aqui, ó, paralelas, tenho duas retas paralelas, e esse lado aqui, ó, funciona como transversal. Pode ser tanto esse lado aqui, como esse outro lado aqui, tá? Eu vou usar esse lado aqui na vertical aqui como referência, tá? Então, eu vou usar o segmento BC como
referência. Então, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Usando isso, eu posso afirmar que a medida, portanto, tá? Eu posso afirmar que a medida, a medida do ângulo ah, B, da medida do ângulo DBC, a medida do ângulo DBC é igual à medida do ângulo NMC, beleza? Então, esses dois ângulos aqui são iguais. Por quê? Porque eu tenho retas paralelas cortadas por transversais, tá? Então, eles são ângulos correspondentes aqui. Então, tem o mesmo valor. E, se você observar, e, se você observar, esse ângulo C aqui, ele é um ângulo comum que pertence tanto ao triângulo pequeno como ao ângulo grandão. Automaticamente, esse ângulo C aqui, ele é um ângulo comum, ou seja, ele pertence aos dois. Então, o ângulo C é comum, é um ângulo comum. Portanto, eu tenho dois triângulos, ok? Então, eu tenho dois triângulos que possuem, no mínimo, dois ângulos com a mesma medida, porque um ângulo é comum e o outro ângulo são iguais. Então, eu tenho dois triângulos e nesses dois triângulos eu possuo duas medidas de ângulos idênticas, iguais. O ângulo DBC com o ângulo NMC, tá? E o ângulo C, pelo fato dele ser comum, ele também é igual nos dois, tá? Portanto, tá? Portanto, usando o caso ângulo, eu tenho a semelhança mostrada aqui. Então, usando o caso ângulo, eu tenho a semelhança mostrada aqui, tá? Usando o critério de semelhança de triângulos, o caso ângulo, tá? Então, isso é uma forma de eu justificar o fato dos dois triângulos serem semelhantes, porque eles possuem, no mínimo, dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo comum para os dois, e esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui, pelo fato de BD e MN serem paralelos. Tranquilo? Então, essa daqui é uma forma simples, na minha opinião, de se justificar a semelhança entre os triângulos. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora ele pede o seguinte: calcule a razão entre as medidas dos segmentos BD e MN. Beleza. Então, como eu tenho a semelhança já mostrada no exercício anterior, esse exercício fica aqui mais simples, tá? Então, primeiro aqui, né? O que que ele quer que a gente faça nesse exercício B? Então, no exercício B, ele quer que a gente calcule, tá? Ele quer que a gente calcule a razão entre as medidas BD, então BD e MN. Então ele quer que eu calcule isso daqui, ó, a razão BD sobre MN, ok? Como eu tenho a semelhança já mostrada no caso anterior, fica fácil de eu resolver esse daqui. Por quê? Porque como eu tenho a semelhança, significa que todos os lados desse triângulo são proporcionais, tá? Então, basta eu pegar qualquer dois lados que eu já conheça desse triângulo aqui e montar a proporção a partir deles, tá? Então, ó, BD, BD, ele é um lado do triângulo grande. BD, ele é um dos lados do triângulo BDC. Então, qual lado do triângulo BDC que eu já conheço? Um dos lados do triângulo BDC que eu já conheço é o BC. Por que eu conheço o valor de BC? BC é o lado do quadrado.
E o lado do quadrado mede 1. Então eu sei quanto que vale BC. Perfeito? MN, MN, ele é o lado correspondente ao BD do triângulo pequeno, tá? Então aqui, ó, MN aqui é o lado correspondente ao lado BD do triângulo grande. Então, esses dois lados aqui são lados correspondentes, tá? Ah, então, qual que seria o lado correspondente no triângulo pequenininho ao lado BC? Então, no triângulo pequenininho, o lado correspondente ao lado BC é o lado MC. Então, MC é o lado correspondente ao lado BC, beleza? Por isso, eu posso afirmar que BC sobre MC, MC é igual a BD sobre MN. Então, se eu consigo calcular BC sobre MC, é equivalente ao estar calculando BD sobre MN. Geva, por que você escolheu esses dois lados? Porque BC eu já sei quanto que mede, né? BC é o lado do triângulo, então do quadrado, então ele mede 1. E MC eu também sei, porque ele me deu lá no enunciado, mede raiz de 3 sobre 3. Então são dois valores que eu já conheço. Se eu já conheço, eu fico mais fácil, eu fico mais tranquilo em calcular esses dois lados aqui, tá? Então eu vou substituir BC mede 1, tá? E MC mede raiz de 3 sobre 3. Então eu tenho que resolver essa conta aqui agora. 1 sobre raiz de 3 sobre 3. Ou seja, eu tenho uma divisão de fração. Geba, não é divisão de fração, porque o numerador da fração, ali, né, não é uma fração, ele é o número 1, tá? Só que lembra, pessoal, quando eu tenho um número inteiro, para ele virar fração, basta eu colocar um denominador 1 na parte de baixo, tá? Então deixa eu arrumar isso daqui para ficar mais bonitinho, ó. Então, ó, se eu coloco o número 1 aqui no denominador, ele vira uma fração. Então, eu tenho 1 sobre 1 dividido por raiz de 3 sobre 3. Geva, por que você quer fazer fração dividido por fração? Porque fração dividido por fração eu consigo fazer, né? Como que eu resolvo fração dividido por fração? Eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. E fazer multiplicação de fração é bem mais simples, né? Porque em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo. Então aqui vai ficar 1 vezes 3, 3. E aqui embaixo vai ficar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Então a razão de BD sobre MN é 3 sobre raiz de 3. Porém, isso daqui é um número irracional, tá? Com denominador irracional. E não pode ficar um número irracional aqui no denominador, tá? Então eu vou ter que racionalizar a minha resposta, tá? Então eu vou ter que pegar essa minha resposta aqui, multiplicar por uma fração que faça esse raiz quadrada de 3 desaparecer aqui do denominador, tá? Quem é o fator racionalizante de raiz de 3? Tá? Quem racionaliza o raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Então, a fração racionalizante aqui vai ser raiz de 3 sobre raiz de 3. Ok? Então, de novo, eu vou fazer a multiplicação aqui e vai ficar 3 vezes raiz de 3. 3 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, ok? E aqui, ó, raiz quadrada com potência quadrada se cancelam. Então, o que sobra aqui é 3 raiz de 3 sobre 3. E agora, fazendo simplificação aqui de fração, esse 3 dá para eu simplificar com esse 3, sobrando apenas o raiz de 3. Ok? Então, quem é a razão, quanto que vale a razão BD sobre MN? A razão BD sobre MN vale raiz de 3. Então, a resposta final para o meu exercício B é
raiz de 3. Então, BD sobre MN, ou seja, a razão entre BD e MN é raiz quadrada de 3. Perfeito? Tranquilo? Então, exercício B feito. Vamos fazer agora o exercício C. E o exercício C, ele tem 3 divisões. Ele pede para fazer 3 coisas no exercício C, tá? Ele quer que a gente calcule a área, tá? Então, no primeiro exercício do item C, ele quer que a gente calcule a área de ABD, de ABD. Então, ABD é essa região aqui, ó. ABD é essa região aqui. Então, ele quer que eu calcule essa área aqui, tá? Se você observar, essa área aqui, ele é um triângulo retângulo, tá? Esses dois aqui são o cateto, isso daqui é a minha hipotenusa, e aqui ele é um ângulo reto, tá? Então, para eu calcular a área dessa figura aqui, basta eu usar a fórmula de área de triângulo retângulo, tá? Então, a área desse triângulo, tá? É a multiplicação dos seus catetos dividido por 2, tá? Quanto que mede os catetos daquele triângulo ali? Mede 1 e o outro cateto também mede 1, tá? Então vai ficar 1 vezes 1 dividido por 2. Então é cateto vezes cateto dividido por 2. 1 vezes 1 dá 1. E 1 dividido por 2 é meio. Então, meio já é a resposta final para o nosso exercício. Então, 1 sobre 2 é a área do nosso triângulo aqui, ok? Então, o nosso triângulo ABD tem área 1 raiz de 2 unidade de área. Beleza? Como ele está usando unidade de área aqui, eu vou usar unidade de área também. Beleza? Então, exercício C, primeiro, resolvido, tranquilinho. O exercício C, segunda parte, ele pede para a gente calcular a área do triângulo CMN. Então, CMN, que é esse triângulo aqui, ó. Tranquilo? De novo. Então, esse triângulo aqui, ele também é retângulo, tá? Ele também é um triângulo retângulo aqui. Perfeito? Ele é um triângulo retângulo aqui. Então, de novo, vou estar utilizando a mesma fórmula, tá? Cateto vezes cateto dividido por 2. Porém, MC eu sei quanto que vale. Só que NC eu não sei quanto que vale. Então, como que eu vou fazer cateto vezes cateto? Se eu não sei o valor de NC. Na verdade, você sabe o valor de NC, tá? Vamos analisar aqui, ó. Lembra que a gente concluiu lá no exercício A que o triângulo B e o triângulo B, B, C, D e o triângulo MCN são triângulos semelhantes? Porque ele possui dois ângulos, no mínimo dois pares de ângulos iguais, tá? Então, eu até deixei anotado aqui, ó, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? Por que que eu fiz questão de deixar esses dois ângulos aqui anotados? Pelo seguinte fato, tá? Quadrado, tá? O quadrado faz ângulos de 90 graus. Todos os ângulos de um quadrado é 90 graus. E quando você tem uma diagonal aqui, essa diagonal divide o ângulo exatamente ao meio. Perfeito? Se ele divide o ângulo exatamente ao meio, significa que esse ângulo aqui mede 45 graus. E usando aquela regra de triângulo, que as somas internas dos ângulos de um triângulo tem que dar 180, se esse ângulo aqui mede 45, esse ângulo aqui mede 90 graus, significa que esse ângulo aqui mede 45 graus. Gera, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque se esses dois ângulos aqui medem 45 graus, e o triângulo grande e esse triângulo pequeno aqui são semelhantes, então significa que aqui também mede 45 graus e aqui também mede 45 graus.
E daí, Gever? Se esses dois ângulos aqui medem 45 graus, significa que esse triângulo pequenininho aqui, assim como o triângulo maior, eles são triângulos isósceles, tá? Qual é a característica de triângulo isósceles? Ele possui, no mínimo, dois ângulos iguais, ou, se a gente estiver analisando os lados, o triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais. Mas como esse triângulo aqui, além de isósceles, ele também é um triângulo retângulo, não tem como cateto e hipotenusa ter a mesma medida. Então, se ele é isósceles e ele precisa ter dois lados iguais, a única forma que isso pode acontecer é se os dois catetos tiverem a mesma medida. Então, na verdade, eu sei quanto que vale NC. O valor de NC é exatamente o mesmo de MC, raiz de 3 sobre 3, pelo fato desse triângulo aqui ser um triângulo isósceles. E eu concluí que ele é isósceles analisando os ângulos. E eu só pude fazer isso porque o exercício lá no item A me falou que eles eram triângulos semelhantes. Perfeito? Então eu descobri o valor de NC, tá? Fazendo uma análise dos dois triângulos, do triângulo BDC e do triângulo MNC. Uma vez que eu sei os valores desses dois catetos aqui, agora sim eu posso estar utilizando a mesma fórmula, tá? Então, a área de um triângulo retângulo é igual a cateto, no caso aqui, raiz de 3 sobre 3, vezes o outro cateto, raiz de 3 sobre 3. Tudo isso dividido por 2. Então, isso daqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Tudo isso dividido por 2. Se você observar aqui, a gente tem de novo uma divisão de fração, tá? Gevo, o denominador não é fração. É assim, ó. Basta eu colocar o número 1 aqui embaixo, que vira fração, tá? E aqui eu tenho raiz quadrada. Eu tenho aqui uma raiz quadrada e uma potência quadrada. Eu posso cancelar os dois, tá? Então, como que eu faço divisão de fração? Eu faço o de cima vezes o inverso do de baixo. Então, aqui vai ficar 3 sobre 9 vezes 1 sobre 2. Beleza? Então, eu tenho essa situação aqui. Só que antes de fazer a multiplicação, tá? Eu vou fazer a simplificação, ó. 3 e 9 dá para simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Ok? Então, eu vou fazer a multiplicação de 1 com 1 e 3 com 2. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, a área desse triângulo CMN é 1 sobre 6. Então, essa daqui é a área. E, de novo, como ele está usando unidade de área, eu também vou usar unidade de área aqui. Então, a área desse triângulo pititico aqui, tá? É 1 sobre 6, 1/6. Tranquilo? Vamos fazer agora o exercício C, tá? Terceira parte dele aqui, que ele pede para calcular a área do trapézio BDNM, ou seja, ele quer que a gente calcule essa região aqui, ó, desse trapézio aqui, beleza? Existe uma fórmula específica para a área de trapézio, tá? Que é base maior vezes base, perdão, que é base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura do trapézio, tudo isso dividido por 2, tá? Nesse caso aqui, eu não vou estar utilizando essa fórmula, por quê? Porque eu não sei a base maior, eu vou ter que calcular. Eu não sei a base menor, eu vou ter que calcular, tá? Eu não sei a altura desse trapézio, tá? Eu vou ter que calcular, para depois eu estar utilizando a fórmula. Ou seja, eu vou ter que fazer muita conta se eu quiser utilizar a fórmula de área de trapézio, tá? Diego, então você não vai fazer ela? Você vai deixar em branco? Vou, só que eu vou fazer de outra forma, tá? Se você observar, esse trapézio aqui que ele pede para a gente calcular, nada mais é do que o triângulo grande
menos o triângulo pequenininho. Se eu pegar o triângulo grandão, tá? Se eu pegar a área desse triângulo grandão aqui, ó, e subtrair esse triângulo pequenininho, a área que sobra vai ser justamente a área do trapézio. E é justamente isso que eu vou estar fazendo nesse exercício, tá? Eu vou pegar a área do triângulo grandão menos a área do triângulo pequenininho. Ô, Gera, mas você não sabe a área do triângulo grandão? Lógico que eu sei, eu calculei aqui na primeira parte do exercício C. Não, Geva, esse daqui é a área dessa parte aqui de cima. Exatamente, pessoal. Essa área aqui é igual à área aqui de baixo, porque essa diagonal aqui corta o quadrado em duas regiões idênticas. Então, se essa área aqui grandona aqui mede 1/2, essa outra área aqui também vai medir 1/2. Então, eu já sei quanto que mede a área do triângulo BCD. Justamente por eu já saber isso, tá? Eu posso usar essa informação e subtrair esse triângulo pequenininho que foi que eu acabei de calcular aqui na segunda parte, ok? Então, escrevendo tudo isso que eu acabei de falar, é o seguinte, ó. Eu sei que a área do triângulo ABD, do triângulo ABD, é igual à área, é igual à área do triângulo CBD. Ok? Pelo fato dessas duas áreas aí serem iguais, para eu calcular a área do trapézio, eu vou fazer a área AB, a área CBD menos a área CMCN. Então, a área do trapézio é a área B, a área CBD menos a área CMN, ok? Então, é a área do triângulo grandão menos a área do triângulo pequenininho. Ou seja, a área CBD mede meio menos a área do triângulo pequenininho, que mede 1/6. Vou continuar a conta aqui na linha de baixo. Então, eu tenho que fazer 1/2 menos 1/6, tá? Para fazer subtração de fração, eu tenho que ter denominador igual. O MMC de 2 e 6 é 6, ok? Então, o MMC, tá? O MMC de 2 e 6 é o próprio 6, tá? Se você quiser calcular, não tem problema algum, tá? Então, o MMC de 2 e 6 é 6. Então, eu vou ter que reescrever essas frações aqui usando o denominador 6 em ambas, tá? Então, vamos lá. Para esse 2 aqui virar esse 6, eu fiz uma multiplicação por 3. Então, em cima eu também tenho que multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3 dá 3. Ou, se você preferir, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Por isso que eu coloquei esse 3 aqui. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Coloco 1 aqui. Ou, se não mudou o denominador, não vai mudar o numerador. Beleza? Então, eu tenho 3/6 menos 1/6. Subtração de fração, subtrai o numerador e mantém o denominador. Então, 3 menos 1 dá 2. E o denominador eu mantenho. Agora aqui eu vou fazer uma simplificação aqui da minha fração por 2, porque 2 é par, então dá para dividir aqui por 2. 6 é par, dá para dividir aqui por 2. Então, fazendo uma simplificação simples, eu vou ter 1/3. Fração na forma irredutível, então essa daqui é a área do meu trapézio. Então, a área do meu trapézio BDNM
é 1/3 de unidade de área. Então, o exercício C, ele foi dividido em 3 partes e eu fiz as 3 partes aqui. O exercício C era um exercício para calcular área de 2 triângulos e de um trapézio. Então, a gente calculou a área dos 2 triângulos solicitados e depois a gente calculou a área do trapézio solicitado. Beleza, pessoal? Então, esse tipo de exercício aqui é legal, quando ele dá informações no texto e te dá uma figura, tá? Tenta jogar essas informações na figura que auxilia, fica mais fácil, fica visual o que você está fazendo. E tudo que é visual fica mais tranquilo, ok? Então, a gente resolveu esse exercício 4 aqui, tá? Ele tinha 3 partes e a última parte também tinha divisões, mas não tem problema algum, tá? A gente resolve todas as 3 partes e depois a última parte que também tem 3 partes, sem problema algum. Beleza, pessoal? Então, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.